Irmãos, nós estamos aqui na Igreja Batista Memorial. Para nós, o mês de outubro é o que chamamos aqui do mês do serviço. É o nosso 7º fundamento. Que tenham coração de servo, e o nosso último fundamento, mês que vem, que valorize a família. Hoje eu quero trazer uma palavrinha com o tema servindo aos que servem. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 19. Diz assim: espero no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo eu tenha visto a minha situação. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pela tua presença conosco, te louvamos pelo privilégio de no Brasil ainda podermos nos reunir livremente, e te pedimos, meu Senhor, que essa oportunidade de estarmos diante da palavra de Deus como um espelho, de sermos manifestados diante dela, como diz a tua palavra, que ela seja valorizada por nós, que haja boa acolhida da tua palavra e dos conceitos dela no nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas vezes aqui eu já falei sobre aquele servo. Nesses 20 anos devo ter falado umas 2 ou 3 vezes sobre aquele servo de Abraão que foi enviado para buscar uma noiva para o seu filho Isaque. A gente não sabe nem o nome do servo direito. Eu sou meio fã daquele servo. É difícil falar sobre serviço, sobre servo, sobre um servo com uma missão, para mim, sem pensar naquele um. Ele, depois de um ritual estranho, onde ele, em síntese, vai envolver a própria vida. É como se Abraão, se ele pegasse na virilha de Abraão, o ritual é mais ou menos assim: se você não cumprir, a descendência que sair de mim pode acabar com você, pode matar você. E ele, depois de envolver a própria vida naquele ritual, ele vai para uma terra distante para achar uma moça que vai ser agora parte da família mais importante da terra. Ele entende que Deus tem abençoado Abraão, tem abençoado o seu senhor Abraão, e ele sai na sua jornada. E há uma série de características daquele servo que eu gosto de mencionar. Ele é um servo líder, porque ele está liderando uma caravana com ele. Ele é um homem determinado, focalizado: não vou comer, não vou beber, até que eu exponha o projeto que eu vim aqui. Ele é um homem que tem uma dependência incrível de Deus. Ele clama para o Senhor por sinais específicos. Senhor, que aquela a quem eu disser, dá-me de beber, e ela disser, não só a ti, essa é para casar, né? Não só a ti, mas a ti e aos teus camelos, né? É que essa seja a indicada pelo Senhor. Ele é um servo adorador, porque depois ele adora a Deus por tudo que aconteceu. Mas eu quero que você entenda hoje à noite que aquilo que aconteceu com o servo de Abraão é meio que uma linha das Escrituras. O fato de que de vez em quando você vai ter alguém da linha de frente dando uma missão para uma determinada pessoa, e essa missão é cumprida. E essa estratégia, essa atividade normal, podemos dizer assim, ela vai do Velho ao Novo Testamento com a maior facilidade.
Quando nós entramos na vida de Moisés, vemos que de vez em quando Moisés vai dar uma missão para alguém. Eu estou dizendo isso porque Paulo vai dar uma missão para Timóteo. Você vai a Filipos e você vai cuidar daquelas pessoas, você vai fazer o que nós combinamos. Às vezes Moisés teve que dar uma missão para Josué. Depois nós vemos os espias que vão a Jericó, eles recebem um comissionamento, alguma coisa que precisa ser feito. O próprio sogro de Moisés, ele diz, você precisa comissionar algumas pessoas, você precisa escolher alguns para serem capitães de 1000 e chegar para ele e dizer, olha, eu preciso que você lidere esses 1000, você precisa de outros para serem capitães de 50, outros de 100, outros de 10 e etc. Agora, quando a gente entra na vida dos profetas, continua vendo. Nós vemos que, por exemplo, Elias tem um moço a quem ele dá missões constantemente. Essa pessoa recebe missões de Elias. Depois, o próprio Eliseu vai ser um comissionado de Elias. Mas quando a gente chega na vida de Jesus, no Novo Testamento, a gente vê que não muda muita coisa. Jesus é aquele que continua dando missões para pessoas. Você tem os 12 que recebem missões muito específicas. Você tem a comissão dos 70. Ele chama os 70 e dá uma missão para eles. Olha, eu estou enviando vocês com a seguinte tarefa. Vocês vão pregar o evangelho do reino. Vocês vão dizer que o reino de Deus está chegando. Vocês vão dizer que o Messias chegou. Vocês vão curar enfermos, se isso for necessário. Se pintar demônio no meio do caminho, vocês chutam o balde, expulsam o demônio. E é importante que aqueles 70 cumpriram a sua missão, foram de casa em casa anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Mas eles voltam com uma alegria que precisa ser corrigida. Eles voltam dizendo assim, Senhor, isso é maravilhoso. Porque nós ficamos fascinados porque os demônios se nos submetem em teu nome. Nós dizemos em nome de Jesus e o demônio para na hora. E Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Muita gente hoje está alegre só com o negócio do demônio, né? Está fascinado com o fato de que o nome de Jesus tem poder em si mesmo. E está embasbacado com essa suposta autoridade, mas sem nem saber da possibilidade do seu nome ser escrito no livro da vida. Voltando à missão, quando a Páscoa se aproxima, Jesus pega 2 e diz, olha, vocês vão preparar a Páscoa. Vão preparar um lugar, porque nós vamos celebrar a Páscoa junto. E traga um jumentinho. Diga que se alguém perguntar, por que está levando? Diz, o mestre precisa dele. Aqueles 2 vão e preparam tudo. E acontece como Jesus havia planejado. Quando a gente entra no livro de Atos, toda hora alguém está recebendo uma missão. Lembra da primeira controvérsia em Atos 15, aquela pendenga sobre até que ponto o judaísmo teria influência agora na igreja de Jesus, e chegaram a umas conclusões bem básicas para não escandalizar judeus. Então não vamos comer sangue, não vamos comer carne de animal sufocada, não vamos fazer isso e mais isso. E aí em Atos 15, 25 diz que já é escolhido pessoas com uma missão para levar as comunicações a cada igreja, dizendo, olha, a decisão foi essa aqui, nós temos que andar nessa e nessa linha. E aí, se você entra na história do apóstolo Paulo, você vai ver toda hora tem gente comissionada. Você tem Epáfras, você tem Tito, tem Timóteo, você tem Silas. Toda hora alguém está recebendo uma missão. Agora, olha comigo o que Paulo disse sobre essa pessoa, esse Timóteo.
espero mandar Timóteo o mais breve possível, para que eu me sinta animado, tendo também conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Olha o nível de Timóteo. Uma pessoa como Paulo, que é de padrões altos, é o que se podia chamar de Caxias, não é? É um Caxias da fé, um Caxias da missão. Ele diz: eu não tenho ninguém que eu confie para esse caso aqui, a não ser esse Timóteo. E nos dias de Timóteo, é bom que você saiba, muita gente tinha debandado, muita gente da turma de Paulo, tem momentos que ele fala: todos me abandonaram, a fulano de tal amou o prêmio desse mundo, muita gente foi mercadejar a fé, muita gente se declarou apóstolo, né? Ele diz lá em 2 Coríntios, os tais apóstolos, o pessoal aí que está no meio de vocês. Muita gente amou o prêmio de Balaão, mas esse Timóteo é confiável, e ele diz: não tem ninguém que eu confie mais do que Timóteo. Quando eu vejo uma passagem dessa, eu fico me perguntando: onde é que estão os jovens hoje? Que a gente possa dizer assim: não tem ninguém que eu confie mais do que esse rapaz. Não tem ninguém que eu confie mais do que esse Timóteo. Meus irmãos, existem coisas nas Escrituras que são muito sérias e pelas quais a gente não avalia a nossa vida. Hoje, estranhamente, eu quero convidar você a avaliar um percentual da sua vida proporcional ao tanto de missão que você recebe. Você é a pessoa que de vez em quando seus pastores, os líderes, as pessoas que cuidam de você, dizem assim: irmão, eu tenho uma missão para você. Preciso da sua ajuda. Tem uma coisa que eu acho que você pode fazer, Deus tocou no meu coração para eu falar com você. Você recebe missões? Há 5 níveis de servos no que diz respeito à missão. O primeiro nível é o pior deles, ou talvez um dos piores, é: eu não recebo missão, nunca recebi, nunca ninguém me pediu para fazer nada, eu não recebo missão. Talvez isso te denuncie. Por que será que não envolvem você? Por que será que não comissionam você? Por que será que não dizem como foi dito sobre Timóteo: não tem ninguém que eu confie para isso aí, senão esta pessoa? Por que será que não há uma ligação entre você e missões específicas? Encargos específicos, coisas que precisam ser feitas, e o Espírito Santo vai usar você e vai tocar seus líderes para dizer: eu confio nele, eu confio nela, eu estou comissionando para isso. Talvez a razão seja porque você é muito distante. Alguns cristãos são muito distantes. Eles socialmente abraçaram o cristianismo, mas não passou muito disso. Há algumas pessoas nessa vida que eu tive que olhar no olho e dizer: você tem que entrar na vida cristã com os 2 pés. Com os 2 pés. É muita distância, é um distanciamento, é um afastamento, é uma participação apenas social. Alguns, no máximo, virão à igreja no domingo à noite, quem sabe agora nessa conferência. É um não envolvimento, é uma falta de botar o pé na lama, é um distanciamento total. Quem vai dar missão para uma pessoa assim? Por mais que você fique magoado: mas nunca me comissionam, nunca pedem, nunca ligam para mim, nunca dizem: eu confio em você, confio que você vai fazer isso. Talvez você é distante demais para que exista essa relação. Esse é um nível. Eu não recebo missão. Será que nunca, nos seus 30 anos de crente, 20, 25, 35, 45, você nunca foi comissionado? Nunca ninguém chegou para você, ou a tua própria igreja: irmão, é você. É você que vai fazer isso daí. Há o segundo nível, parecido. Eu recebo, mas faço mal feito.
cumpro mal cumprida esta missão. E a Bíblia diz que o preguiçoso, liderar o preguiçoso é como receber fumaça nos olhos. Meio chato, meio irritante. Liderar quem não tem interesse verdadeiro nas coisas é como receber fumaça nos olhos. Irrita mesmo. E algumas pessoas são marcadas por esse ato de serem relapsos, de serem largados. E você precisa entender o poder espiritual de fazer as coisas. Fazer coisas é algo espiritual. A Bíblia diz em Colossenses 3,17: e tudo quanto fizerdes, seja em palavras, ou seja em ação, fazei-o como? Em nome do Senhor Jesus. Você pensou que em nome de Jesus só é para expulsar demônio? Às vezes pode ser para lavar uma louça também, né? Eu vou lavar essa louça em nome de Jesus, essa gordura vai desaparecer, né? Fazer coisas em nome de Jesus. Porque há pessoas sim que são comissionados, eles não estão tão distantes, eles não são tão não envolvidos, eles entraram com um pé e meio, ou talvez com os 2 pés, na vida cristã, mas meu Deus, como são irresponsáveis, como são superficiais, atrasam toda hora, mudam toda hora, esquecem toda hora, recebem a missão, mas faz mal feito e vai acabar provocando a desistência daqueles que o comissionam. Um terceiro nível é: você recebe a missão, mas diz não. Engraçado isso. Confiam em você, querem você, mas o que recebem de você? Um não. E qualquer desculpa vale. Qualquer desculpa está valendo. Você vai poder fazer isso. Não, acho que não vai dar. Estou com um problema aí. Não vou nem à conferência. Tem um primo meu que está chegando. Mas você sabe o que eu ensino sobre o primo que está chegando. Ele tem que vir junto, né? É o cunhado, é o primo, seja quem for. Me pegou saindo para a igreja. Não, tem que ir para a igreja agora, né? Você recebe a missão, mas diz não. Quantos nãos você já deu? Quantas vezes você já se esquivou de ser comissionado? Quantas vezes você já se esquivou do privilégio de participar da obra de Deus? Um quarto nível, meus irmãos, é um nível muito carnal, que é alguém que no seu coração diz assim: eu não desejo missão, não quero que me deem missão. Veja, não é que a pessoa não pareça, não é que a pessoa pareça desinteressado, é desinteressado. Eu não desejo missão, eu não desejo estar envolvido. Nesses dias de frieza, meus irmãos, talvez esse seja o dizer do coração de muita gente: eu não desejo missão, não quero me envolver. Não quero. É esse o seu nível atualmente? Você não se vê envolvido na obra de Deus, inclusive no que diz respeito às coisas simples, essas coisas que a Bíblia diz: tudo que fizerdes, fazei-o como o Senhor, como para o Senhor e não para os homens. E um quinto nível, meus irmãos, é o nível dos que cumprem a missão e fazem bem feito, e são como Timóteo, são como outros a quem Paulo comissionou. Nessa mesma passagem, Paulo fala sobre outros companheiros. Fala, por exemplo, sobre um homem chamado Epafrodito. Epafrodito foi uma pessoa que recebeu uma missão da sua igreja. Hoje, quando você quer mandar uma oferta para o missionário, é a coisa mais fácil do mundo. Naqueles dias em que as coisas não eram online,
Alguém tinha que levar. Sim, mas quem vai levar? Decidimos ajudar, mas como vai chegar lá? E houve esse homem Epafrodito, a Bíblia diz que ele quase morreu, porque essas viagens eram longas. Ele quase morreu para realizar essa missão. Paulo fala nas suas passagens de de Tito, por exemplo, que quando houve necessidade de tirar uma grande oferta para irmãos necessitados, uma das pessoas comissionadas para viajar com as dádivas é Tito. Eu queria que você abrisse 2 Coríntios capítulo 8, versículo 16. Segundo Coríntios 8, 16, diz assim: mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas. Veja, toda hora alguém é comissionado na Bíblia, meus irmãos. Toda hora foi eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro. Já imaginou isso? Um cara que as igrejas todas dizem: nós escolhemos Tito para andar com Paulo. Nós acreditamos que é importante. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado, agora porém se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, meu companheiro, cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Meus irmãos, isto é moral, não é? Isso é moral alta, isso é bom testemunho, isso é credencial. Agora presta atenção. Por que que existe uma distância tão grande entre algumas pessoas e missões específicas que precisam ser dadas para as suas vidas? Talvez é porque você ainda não crê no que Pedro disse em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Quando ele ia falar dos dons, e ele parece dividir os dons entre dois tipos: os dons de fala e os dons de serviço. Ele diz: servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqueles que falam, ele disse, pessoal que está envolvido em todos os dons que é preciso falar, aqueles que falam, fale de acordo com os oráculos de Deus. E aqueles que servem, e aí eu preciso fazer essa observação: o pessoal do dom de fala, de todos os dons que envolvem fala, às vezes são alvo de uma certa invejinha espiritual do pessoal do dom de serviço. Porque é fácil acreditar que Deus usa o pessoal dos dons de fala, mas não é tão fácil acreditar que Deus usa o teu serviço. Então Pedro disse assim: os que falam, faça de acordo com os oráculos de Deus, e os que servem, façam no poder,
Façam na força que Deus supre, faça no poder que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Agora, uma maneira muito revolucionária da gente entender isso, quando Pedro diz, quem serve, faça no poder, é você entender que para você mexer uma cadeira daqui para ali, você precisa fazer no poder do Espírito Santo. E que Deus dá a graça de usar o teu serviço como usa os dos dons de fala. Pedro diz que Deus vai ser glorificado em todas as coisas. Quando nós começamos a ensinar sobre ministérios locais, aqui há 20 anos, a ideia em muito canto é essa, é que o pastor, eu tenho ministério não, quem tem ministério é o pastor. E nós mistificamos a palavra ministério. Mistificamos a palavra diaconato. Ministério, meus irmãos, é uma palavra tão simples e tão poderosa. Ministério quer dizer serviço. Ministrar quer dizer servir, diaconizar, servir. Então é verdade que o pastor tem um ministério pastoral, é um serviço dele. Mas qual é o teu serviço? Você não crê no teu serviço. Você não crê no Espírito Santo que habita em você, que te capacita para fazer coisas em nome de Jesus. E por isso, quando a missão é passada, ela pode ir com defeito, porque ela já vem recheada de incredulidade. Você não crê que o Espírito Santo que habita em você usa o teu serviço com poder. Deus usa pequenas coisas. Sempre tem uma missão. A gente não sabe o nome do menino que trouxe os 5 pães e 2 peixes. Mas ele trouxe. A gente não sabe o nome de pessoas que tiveram que trazer cântaros de água. Mas essas pessoas fizeram. A gente não sabe o nome do cara que foi preparar uma casa para Jesus celebrar a Páscoa. Mas ele fez. Lucas 8:23 diz que nessa turma haviam mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Nós não sabemos o nome de muitas delas, mas elas fizeram. Quando for lhe dada uma missão, cresça. Trate-a com poder, com responsabilidade. Seja espiritual. Trate a sua vida diante de Deus como espiritual. Dizem que Moody, o grande pregador Moody, uma das suas primeiras missões foi segurar um guarda-chuva para um pregador. E ele fez aquilo com muito entusiasmo. E ele ouviu uma frase que lhe disse assim: esse mundo ainda não sabe o que Deus pode fazer através de um homem que entregar o seu coração totalmente a Ele. Seja qual for o nível de serviço, de missão que Deus vai lhe dar, cresça. Aproxime-se do povo de Deus, entre na vida cristã com os 2 pés, receba missões e faça isso com amor, sem murmuração. A Bíblia diz em Filipenses 2, fazei tudo, absolutamente tudo, sem murmuração. E seja o Timóteo da vez. Aquela missão dada, encarne, receba o Timóteo na sua vida, para que seja dito sobre você: eu não confio em ninguém para fazer essa obra, senão essa pessoa. Essa pessoa é digna de confiança. Servir aos que servem é importante. De vez em quando, alguém que está servindo precisa comissionar alguém. E quando esse processo é feito na sua perfeição, coisas incríveis acontecem. Quando os espias foram a Jericó e voltaram com o relato, apesar do diabo querer destruir a fé das pessoas ali, mas coisas incríveis aconteceram. E sempre será assim. Você é digno de confiança quando se trata das coisas de Deus? Vamos orar, vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos pelo exemplo de Timóteo, que a tua palavra nos apresenta como uma pessoa confiável, que recebia comissionamentos e os cumpria.
Que haja o desejo em nós de que todas as vezes que o Senhor nos der a graça, a oportunidade de gastar os nossos dias sendo comissionados por coisa que vai fazer grande diferença no reino de Deus, por mais que nós não entendamos, que nós façamos isso com alegria, entendendo o poder do Espírito Santo que opera em nós e que pode usar essas coisas, esses momentos, para fazer grandes feitos aqui na terra. Dá-nos essa fé, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.